Resgate 2 mostra mais uma missão vivida aí por esse mercenário interpretado pelo Chris Hemsworth, que entra em uma prisão para salvar uma família que vive sob a ameaça de um gangster. É bem bizarro como o primeiro ato desse filme é bem diferente do resto. O primeiro ato, quando acontece ali o resgate na prisão, é praticamente um filme do Isaac Florentini, caso ele tivesse muito dinheiro e muita liberdade de criação. São cenas de ação em plano sequência que nunca terminam. Quando você acha que a cena vai terminar, ela se reinventa e apresenta novos elementos e explora muito bem uma simultaneidade de elementos, o que torna tudo ainda mais dinâmico. E não é aquela coisa de fazer plano sequência só para dizer que fez plano sequência. Não, as sequências expressam muito bem um caos bem imediato das situações e também exploram bem toda a coreografia envolvida na ação. Essa parte aí coreográfica, especialmente, lembra muito os filmes do Isaac Florentini e alguns filmes em que o Scott Adkins atua. Eu acho que o melhor ainda dessas cenas do primeiro ato é que, apesar de ter plano sequência, de ter essa ação mais violenta e explícita, o longa não busca um realismo muito óbvio. Ele até assume um CGI meio fake em alguns momentos. Parece que você está ali vendo uma cutscene de algum jogo. E mesmo o modo como ele vai alternando o ponto de vista da câmera nesse primeiro ato, passa de modo muito positivo essa ideia de um jogo, de uma câmera que parece que não possui uma presença concreta, porque ela entra e sai dos ambientes que quer e como quer. Parece uma câmera de um mundo digital mesmo, devido a todo esse trânsito que ela mantém nos cenários, entre os cenários. Às vezes, nem dá tempo de você perceber o contexto desses novos ambientes e tudo vira uma massa de acontecimentos e situações. Tudo vira aí um fluxo de ação muito enérgico. Então, o primeiro ato desse filme é realmente absurdo. Se fosse só aquilo, seria aí dos melhores filmes de ação dos últimos anos, provavelmente. O problema é que, bizarramente, ele abandona praticamente tudo isso depois. Eu até conseguiria entender se ele tivesse abandonado algum aspecto disso. Se ele fizesse, sei lá, cenas de sequências com planos sequências um pouco mais curtos, mas ainda trabalhasse com essa simultaneidade de ações, ou com essa ação muito bem coreografada, mas não, parece que o troço literalmente vira outro filme, vira um troço bem genérico, tanto em relação ao drama como à ação. O drama, na verdade, já não era tão bem explorado, mas ele se torna até meio maçante, e a ação, apesar de você perceber até que rola uma coreografia legal e bem feita, é abordada esteticamente de modo bastante convencional. Não é uma ação ruim, mas também não tem nada de muito especial. Então, no fim das contas, vira um negócio totalmente desequilibrado nesse sentido. Porque o filme anterior, o Resgate 1 lá, não tinha coisas tão boas como as cenas do início desse filme, mas ele era um pouco mais regular. Você tinha ali um aspecto imersivo em quase todas as cenas de ação.
não é como nesse, que explora esse aspecto muito bem no começo, mas depois praticamente abandona isso. De toda forma, eu ainda recomendo muito esse filme. Recomendo, na verdade, os dois, né? O Resgate 1 e 2. Eles podem até parecer que são obras de ação totalmente genéricas e de fato possuem um lado bem genérico, mas nos dois você encontra uma ação imersiva muito bem trabalhada, mesmo que pontualmente. Para quem curte aí a franquia John Wick, ou para quem curte as obras do Isaac Florentine, é uma ótima pedida.